Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao 13, nós vamos ler. A hora que você abrir, dê aquele glória a Deus que só crente que tem a alma cheia de fogo pode dar. Aleluia. Abriu sua Bíblia? Agora olha bem para o seu irmão e diz assim para ele: o dia está próximo. Diga de novo: o dia está próximo. Por que será que eu ouvi só um glória a Deus, ou dois glória a Deus? Porque talvez nós não cremos que o dia está próximo e não esperamos pelo dia em que Jesus virá para arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Porque quando nós nos realizamos disso e desejamos isso, o que sai da nossa boca? Glória a Deus, Maranata, ora vem Jesus. Romanos capítulo 13, verso 11, ele diz assim, deixa eu ver se está igual. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andando dignamente, como em pleno dia, não em contendas e ciúmes, mas revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Pai Santo e bendito, essa é a tua palavra. Que como uma palavra viva e eficaz, ela venha produzir em nós, ela venha produzir no coração da igreja neste dia, frutos dignos de arrependimento, Pai. Que como uma palavra viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, o Senhor venha dividir juntas e medulas, alma e espírito nessa manhã, Pai Santo. E preparar-nos para o próximo dia, o dia da tua volta, Senhor. Prepara a tua igreja, prepara o teu povo, prepara-nos, Senhor, porque nós queremos ver o Senhor e subir com o Senhor. Amém. Aleluias. Queridos, nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele diz assim: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Preste bem atenção, e ele fala que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, num princípio, cremos. Que tipo de salvação que ele está falando aqui? Ele não está falando da salvação de quando nós cremos, declaramos a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele está dizendo e ele está falando da volta de Cristo. Amém, queridos? E eu extraí aqui apenas 3 princípios, 3 conselhos que Paulo dá aqui para a igreja. Ok? Ele não estava falando aqui dos gentios, nem para os gentios, ele estava falando para a igreja. Ele estava falando para nós, para mim e para você. Ele está falando para nós que estamos nesse culto, nesse dia. Amém, queridos? Nós temos algo que nós falamos assim, Deus não fala para ausentes, Deus fala para presentes. Você está presente aqui hoje? Você está comigo aqui hoje? Então, nós vamos interagir com a palavra, ok? Primeiro conselho que Paulo dá aqui, ele diz assim: acorda. Ele está dizendo, é tempo de acordar, de despertar, porque o tempo
está próximo. De que tempo ele estava falando? Ele está falando do tempo de hoje. E se você fechar os seus olhos um pouquinho, fecha um pouquinho aí, segundos, os seus olhos. E comece a pensar agora tudo que você vê acontecendo no mundo nos dias de hoje. Paulo estava falando do tempo de hoje. Tempo de violência, tempo de abuso sexual, tempo de pais contra filhos e filhos contra pais, tempo de engano, porque hoje nós, a Igreja do Senhor, vivemos debaixo de engano. Tempo onde se é permitido tudo. Tempo de perversão sexual. Tempo de aborto. Tempo de casamento homossexual. Nós estamos vivendo num tempo, queridos, onde o modernismo entrou na vida do crente de uma forma tão grande que hoje é permitido tudo. E eu não estou falando aqui de religião, eu abomino religião. Eu estou falando aqui, queridos, de cristianismo. Eu estou falando aqui de santidade. Você sabe o que significa a palavra santo? Separado. Você pode dizer, eu sou separado, separada. Então, se nós somos separados, nós não podemos fazer o que todo mundo faz. Você concorda comigo? Se nós já fomos separados, nós não podemos ser iguais a todo mundo. É ou não é, meus queridos? E hoje, nós como Igreja do Senhor, nós temos nos acostumado com as coisas que estão acontecendo, que estão sendo implantadas, muitas vezes até dentro das nossas casas. Porque é normal para todo mundo. Não é verdade? É normal. Então, Paulo está falando, queridos, ele está dizendo assim, é tempo da Igreja de Deus acordar. É tempo da Igreja de Deus despertar do sono. Porque o tempo da salvação, o tempo da volta de Jesus está próximo. E quando nós vamos estudar as Escrituras, queridos, a Bíblia diz que no tempo de Noé, se casava, se dava em casamento, se vivia em festa, se vivia se divertindo, todo mundo. E Noé estava construindo uma arca, por ordem de Deus, da forma como Deus queria, porque Deus é detalhista. Quando eu vejo Deus dando esses detalhes, isso serve de lição para nós. Não pode ser de qualquer jeito as coisas de Deus. Amém? A vida em Cristo não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E ninguém acreditava na palavra de Noé. E de repente, veio o dilúvio. E todos, com exceção da família de Noé, e os animais que Deus separou, todos pereceram. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar de fora. Para pensar nisso? Será que nós pensamos nisso todos os dias? O que você faria se você soubesse que daqui 30 dias Jesus voltaria? Se você soubesse que daqui 30 dias você ia olhar para o lado e muita coisa já não faria mais sentido, porque foi o tempo da igreja ser arrebatada e você ficou. O que você faria se você soubesse que isso ia acontecer daqui 30 dias? Pense aí, não responda. Será que você teria alguma coisa para consertar com Deus?
Será? Será que nesses 30 dias você ia correr para consertar a sua vida com Deus, para pedir perdão para quem você tem que pedir, para perdoar quem você tem que perdoar? Você ia correr para orar, jejuar, ler a palavra de Deus, se santificar? Será? Você ia? Quem ia aqui? Diga, eu ia. Pois é, então por que não começar hoje? Talvez ele volte antes de 30 dias. A palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas se por acaso for avisado para nós daqui 30 dias, a gente vai dar os pulos, não vai? Fala a verdade. Fala a verdade. Esses tempos atrás, uma irmã ficou apavorada, e eu achei ótimo isso, porque eu vi que ela se preocupa com isso. Que ela disse que não foi sonho, não foi nada. Ela simplesmente, o menino dela desapareceu de perto dela. E aí, ela não achava, e quando a gente está apavorado, menos a gente enxerga, né? Ela não achava o menino e ela começou a pensar, pronto, o menino foi arrebatado e eu fiquei. Pastora, mas eu fiquei apavorada. Ou seja, o apavoramento dela já não era mais pelo sumiço da criança, mas porque ela achou que o menino tinha sido arrebatado e ela ficou. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos. Você já pensou? O Nivaldo e a Michele assim, ó. De repente um some e o outro fica, porque vai ser assim. Entendeu? Você já pensou? Já pensou, Luciana? Já pensou se o bichinho que chegou atrasado, abre o olho de manhã, cadê minha mãe? Não está na igreja, a igreja subiu, eu fiquei. É tempo de acordar do sono. É tempo. 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A doutrina de demônios. Amados, nós precisamos, como igreja, urgente, despertar para saber o que Deus fala na palavra dele. Porque o que passar disso é de procedência maligna. O que passar disso é engano. O que passar disso é ensinos de demônios. A palavra de Deus diz que ainda que um anjo desça do céu e ensine outra coisa que não seja esse evangelho, é anátema quem está ensinando e quem está andando segundo esse ensinamento. Sabe o que significa a palavra anátema? Anátema? Maldito. Então nós precisamos, amados, abrir os nossos ouvidos para o ensino da palavra de Deus. E eu quero dar um alerta para a igreja. Sabe, meus amados, Deus coloca pastores para guiar determinado rebanho. Aqui vocês são guiados por... Quantos pastores nós somos? 2, 4, 5. Nossa, mais pastor do que gente aqui. Mas sabe por quê que Deus coloca? Porque a ovelha precisa ser direcionada pelo seu pastor. Então, o que eu estou dizendo para você? Faz mal você ouvir palavra no YouTube, no Google, whatever, onde for? Não, não faz mal. O que faz mal é você ser pastoreado pelo pastor Google, pelo pastor YouTube, né? Porque hoje isso tem virado moda. Isso tem virado moda. Esses dias, um pastor amigo meu estava tão revoltado,
mas tão revoltado porque ele ensinou algo e chega uma ovelha para ele e fala assim: ô pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estava ouvindo uma palavra no YouTube que fala exatamente o contrário do que o senhor está ensinando. Aí ele falou assim: é mesmo? É, pastor. E pensa que palavra boa. Boa mesmo. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, irmão. A hora que você estiver doente, chama o pastor YouTube para orar com você. A hora que você tiver com um problema lá dentro da sua casa, que você precisar de um conselho, chama o YouTube para te aconselhar. Mas ele estava indignado. Pastora Cleusa, eu não sei o que eu faço. Eu falei: não tem nada para fazer, irmão. Nada para fazer. Somente orientar. Só que o pior tempo, a pior coisa que está acontecendo nesses últimos dias, a palavra de Deus já relata. Nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé. Você sabe o que é apostasia? Apostasia, queridos, é eu não crer mais em Deus assim como Ele é. Eu me apostato da fé quando eu ignoro o que Deus fala, o que Deus quer. Eu me apostato da fé quando eu vivo da forma como eu acho que devo viver, e não segundo os princípios da palavra de Deus estabelecidos para os filhos de Deus. Assim como dentro das nossas casas, pais e mães colocam regras para os filhos, Deus deixou regras estabelecidas para nós. E Ele não vai mudar a palavra dEle porque os tempos mudaram. Ele não vai mudar a palavra dEle, tudo muda, estação muda, moda muda, tudo passa. Mas a palavra de Deus, essa não passa. Ele é imutável. Então, querido, seja lá no tempo da carochinha, ou nos dias de hoje, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Você concorda comigo? Então nós estamos vivendo o maior tempo, o tempo de apostasia. O tempo onde nós queremos fazer e viver da forma que nós bem entendemos. É isso que eu acho certo? Então é dessa forma. É isso que eu gosto? Então é desse jeito que eu vou fazer. Amados, quando nós perdemos o interesse pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, quando nós começamos a andar numa vida religiosa e não mais uma vida prazerosa em Deus, nós nos apostatamos da fé. Nós já apostatamos. Precisamos voltar. Precisamos ir lá para Jeremias 2:12. Ali ele diz assim: porque a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Nós vamos deixando as coisas de Deus e vamos cavando. Eu vi o pastor Deigma cantou aqui, aliás, hoje foi dia dele trazer os antigos, né? Existe um rio, Senhor, mas muitas vezes nós deixamos esse rio e cavamos lateralmente o rio, uma cisterna que não retém água. E nós precisamos acordar para isso. Apostasia é eu viver hoje como se Jesus não fosse voltar. É eu viver hoje sem me preocupar com a volta do Senhor. A volta do Senhor não é uma utopia, ela é uma realidade. Amém, queridos? Segundo conselho, Paulo nos chama para acordar do sono espiritual. Você parou para pensar o tempo de desânimo que nós, os crentes, vivemos? Parou? Gente,
Eu não faço para escutar assim. Estou desanimado, pastora. Desanimado. Desânimo, meus amados. Todos nós temos. Um dia ou outro, um momento ou outro, nós temos. Mas passa uma semana, passa 2, passa 3, passa 4, passa um mês, passa um ano. Ah, é uma arma poderosa nas mãos do diabo. E Jesus, já sabendo que nós passaríamos por esse tempo de desânimo, que de vez em quando daria aquele desânimo, ele diz lá assim, em Mateus 11:12, desde os tempos de João Batista, até os dias de hoje, o reino dos céus, preste bem atenção nisso, é tomado, diga tomado, por esforço. E aquele que se esforça, se apodera dele. É necessário um esforço? É necessário. Amados, quem é aqui que acorda de manhã e fala assim, vontade de orar, gente, de ler Bíblia, eu vou largar tudo e eu vou fazer isso hoje, amanhã e depois e todo dia. Quem? É um negócio, é uma luta. A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne de vez em quando? Não, o tempo todo. O tempo todo. Há uma luta espiritual para eu não orar. Há uma luta espiritual para eu não jejuar. Ai, mas eu passo mal demais. Ai, Jesus. Eu tiro tudo, menos o café. Essa sou eu, gente. Você quer ver quando, outro dia, eu fiz o meu cafezinho, e eu tomei ele purinho, sem leite, sem açúcar, sem nada. E eu sou aquela que ama café. A hora que eu preparei tudo, meu pratinho, assim, que preparo tudo no pratinho bonitinho, sentei na sala com a minha xícara de café, que o cheirinho subiu, Deus falou para mim, Aí eu falei, só hoje até meio-dia, né, Senhor? O café da tarde você vai deixar eu tomar, né? Não, gente. E o pior é que eu falei para a Marcelane, Deus não falou para mim até quando? Pior é isso. Gente, pensa numa criatura insuportável sem o café, sou eu. Quando dá assim, ó, termino de fazer o almoço aqui, que eu termino de servir, eu tenho que dar um tempo, um jeito de sumir, porque senão ninguém me aguenta. Boca grande. Para todo mundo ter certeza que é verdadeiro, né? Testificando de que é verdade. Queridos, não é fácil. É esforço. E não é para você, é para todos nós. É esforço jejuar. É esforço orar. É esforço ler Bíblia. É esforço. Porque a nossa carne, há uma luta constante. Da carne com o espírito e do espírito contra a carne. O tempo todo. Mas Paulo diz aqui, ó, queridos. No segundo conselho, deixe as obras das trevas e revistam-se das armas da luz. Já passei para o segundo conselho. Para eu ter posse, me revestir das armas da luz, diga, a luz é uma arma,
na minha mão, na minha vida, tá? É necessário, primeiro, eu deixar as obras das trevas. Primeiro. Aí você diz assim, pastora, mas a Bíblia não diz que eu fui transportado das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus? Diz, e é verdade. Nós já fomos. Você já foi. Eu já fui. Mas agora eu pergunto, permanece lá? Ou eu tenho ainda algumas coisinhas escondidas que eu faço questão de esconder na minha vida? Permanece lá? Que silêncio, gente. Não precisa responder essa pergunta para mim, tá? Responda para você. Para eu permanecer no reino da maravilhosa luz de Deus, eu preciso andar na luz. Preciso andar na luz. João 1,7, ele diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, preste atenção nisso, que seriedade. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porém, queridos, é se andarmos na luz. Tem gente que pensa que o sangue de Jesus é um detergente. Ok? Pequei. Senhor, o teu sangue me limpa e me purifica agora desse pecado. Passa um pouquinho, faço a mesma coisa. Senhor, o teu sangue me limpa e me purifica de todo pecado. Eu quero dar uma notícia para você hoje. O sangue de Jesus não é detergente. Não é sabão em pó. Não é nem bleach. Que o bleach branqueia tudo, né? Não é. Olha aonde é que o sangue de Jesus nos purifica. É na luz. Amém, amados? Analise aí. Se as suas obras diárias, aquilo que você fala, quando não está no meio dos crentes, se pode ser falado em qualquer lugar. Aquilo que você escreve nas suas mensagens, qualquer um pode ver. Porque se eu preciso apagar minhas mensagens, é porque eu tenho que esconder alguma coisa. Amém, queridos? Verdade? Aquilo que eu faço às escondidas e não ando na luz. Às vezes eu conheço pessoas, muito raro, mas de vez em quando, querido, por que você não foi a determinada programação da igreja? Ah, pastor, eu não gosto de gente. Não gosto de estar no meio do povo. Ah, pastora, crente é muito fofoqueiro. Amados, quando nós estamos na luz, a Bíblia diz que nós temos comunhão uns com os outros. Amém? Comunhão. Então é necessário luz. Se o que eu faço às ocultas não pode ser revelado para os meus irmãos, na frente de todo mundo, eu estou em trevas. Luz e trevas não caminham juntos. E eu quero dizer para você que a gente vai acostumando com a falta de luz. Você já entrou num ambiente assim completamente escuro? Basta você vir do sol. Ok? E você entra num ambiente, você não enxerga nada. É ou não é? Porque aquele ambiente está escuro. Mas, com o tempo,
você vai começando a enxergar um pouquinho, e a sua visão vai voltando. E você vai acostumando com aquele ambiente escurinho de penumbra. É ou não é? Eu sou invocada com os restaurantes aqui nos Estados Unidos. Não tem luz. É tudo escuro. É tudo penumbra. Né? Pior que eu acho que é, viu? Pior que eu acho que é. E aí, a hora que você entra no restaurante, aquilo está ruim. Mas depois, você vai acostumando. Não é? Você fica lá, meio-dia, você já nem percebe mais que foi ruim a hora que você entrou. Assim é a nossa vida espiritual. No começo, quando você começa a praticar algo meio esquisito. Não devia ter falado isso. Mas isso vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo e vai normalizando. Nós precisamos entender a gravidade do que é sair das trevas e ser transportado para o reino da maravilhosa luz de Deus. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar, onde é que eu estou. Porque se eu estou na luz, as minhas obras têm que refletir luz. Então isso é grave. Jesus já pagou um preço. Ele já nos transportou. Agora cabe a nós permanecermos lá. Amém? Ele dá liberdade. Cabe a nós permanecermos lá, na luz. Se as minhas obras não refletir luz, se a minha vida não refletir luz, se eu não sou luz no meu trabalho, se eu não sou luz na escola, se eu não sou luz quando eu estou lá no meio do povo do mundo, tem alguma coisa errada comigo. Isso é muito grave. Amém, queridos? Deixa eu pular já para o terceiro conselho, senão eu vou atrasar. Vou? Deixa eu falar algo para você. A luz, ela simboliza a presença de Deus, tá? A presença de Jesus. Ele é luz. O que ele diz a respeito dele? Eu sou. O que ele é? Ele é luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, no momento que eu estou em trevas, eu não estou com ele. Porque ele não se mistura com as trevas. João 1,9, ele diz ali, dizendo a respeito dele, João falando a respeito de Jesus. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que ele vai revelar os bons e os maus, as boas obras e as más obras. Eu amo quando ele diz assim, que aquilo que a gente faz às escondidas, ele vai colocar no eirado, para todo mundo ver. Mais cedo ou mais tarde, as obras vão ser reveladas. É sério, não é? Por que vocês estão me olhando tão sério assim? Olhe, as obras das trevas é legalidade que nós damos a Satanás para trabalhar contra as nossas vidas. Não esqueça disso. Mas a luz é arma. Amém? Ele diz, deixem as obras das trevas e revistam-se das armas da luz. A luz é uma arma. Nós vamos estar falando no curso de batalha espiritual sobre as armas. E a luz é uma arma. Se você tem pecado oculto, pecado escondido, procure um líder. Confesse seu pecado. Ore, arrependa-se e abandone, porque Jesus está voltando. Lance luz, não importa que pecado que é, se ele é feio, se ele é bonito, eu não sei se tem pecado bonito, né, mas tem uns que já ficaram normais, que até a gente acha bonitinho, né? Legalzinho. Procure alguém
de confiança. Procure o seu líder. Confesse. E deixe. Amém? Terceiro conselho. Olha o que Paulo diz aqui. Vamos lá voltar no... Complicado, gente? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Olha o conselho que ele dá aqui. Revestivos de Cristo. Mas como eu vou me revestir de Cristo? Como? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas, os hábitos velhos, as coisas do passado, as coisas que eu fazia antes, as coisas que a mãe da minha mãe, da minha mãe, da minha mãe fazia, não nos pertence mais. A palavra de Deus diz que quem se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então nós precisamos andar de forma digna. Sabe, será que hoje eu posso ir andando e as pessoas olhando e dizendo assim, ali vai uma santa mulher de Deus? Era assim, queridos, no passado. Elias, ele passava na cidade de Sunem, e uma mulher observava Elias passando. E um dia ela disse assim, ali vai, disse para o marido dela, um santo homem de Deus. Pedro, antes de negar Jesus, 3 vezes, as 3 vezes as pessoas disseram, ele é um deles. Ele se veste como um deles. Ele fala como um deles. Muitas vezes, nós somos crentes 007, agente disfarçado. Ou camaleão. Você conhece camaleão? Camaleão, ele muda de cor conforme o ambiente. Nós somos chamados para andar e sermos apontados como homens e mulheres de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Jesus não pagou um alto preço por mim, para você, somente para nós pegarmos a Bíblia. Se bem que nem a Bíblia a gente coloca mais embaixo do braço hoje, né? A gente anda com o iPadzinho, com o telefonezinho, não tem problema nenhum. Eu já saí dessa época. Importa é ler. Importa é ouvir. Onde você vai ler não interessa. Sendo a palavra de Deus, pode estar no iPad, pode estar no telefone, pode estar onde for, é palavra de Deus. Nós somos chamados para fazermos a diferença na terra. É por isso que nós somos chamados de santos. Separados. O mundo tem que olhar para mim e para você e desejar o que está em nós. Amém, queridos? E é exatamente isso que Jesus está olhando, que Ele está vendo, e Ele vai vir buscar aqueles que estão comprometidos com Ele e forem encontrados orando e vigiando. Olha que interessante. Será que eu tenho orado e jejuado e vigiado? Ok. Vamos ler Efésios 17? Vai ser o último texto que eu vou ler. Não. Espera aí que eu anotei errado. Não existe Efésios 17? Deixa eu achar aqui. Quatro. 4:17, é por isso que eu errei. Aqui, Paulo dá para a igreja de Éfeso a receitinha, você pode ler todo o capítulo 4. A receitinha
de como se revestir de Jesus. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Diga fútil. Uma das coisas que tem acabado com a igreja do Senhor hoje se chama futilidade. Sabe o que é futilidade? É o valorizar aquilo que não tem valor nenhum. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. E aqui ele não está falando só de impureza sexual, ele está falando todo tipo de impureza. Amém? Onde é que eu parei? Ok. No 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. E a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. E vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. É só eu tirar os olhos que eu perco onde é que está. 20 e quanto? 24. 25. Por isso, abandoneis a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Quando ele fala que o roubar, queridos, às vezes você pode olhar, nós crentes podemos olhar para mim, que coisa. Que coisa. Eu não roubo ninguém. Eu não vou e não ponho a mão na bolsa de ninguém, eu não roubo ninguém. Queridos, muitas vezes nós fazemos como Judas. Judas roubava as ofertas e os dízimos que eram colocados na bolsa. Muitas vezes nós fazemos isso, não? Muitas vezes enganamos o governo na hora dos táxis. E ele é claro quando ele diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Esse é o padrão de Deus para nós, a igreja do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Somente o verso 1 do 5. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Você está vendo que a Bíblia, o que eu acho interessante em Deus, o mais interessante, é que Ele nos dá ordens. Não faça isso, não faça isso. Mas Ele também nos dá um ensino do que fazer. Ele nos mostra o que fazer e como fazer. Então Ele está dizendo, revesti-vos de Cristo. Como eu vou me revestir de Cristo?
A palavra de Deus diz em Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Óleo fala de unção de Deus. E se Jesus voltar? Daqui 30 dias, se você souber que ele vai voltar, haveria alguma coisa em você que precisaria se arrepender e deixar e começar algo novo? Eu quero que você vá para a sua casa essa semana, esse domingo, pensando nisso. Essa tem sido uma palavra difícil de ouvir e dura de falar nesses últimos tempos. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, muitos sentiriam comichões nos ouvidos, porque vão querer ouvir somente aquilo que lhe agrada. Amados, nós somos pastores. E é muito sério pastorear um rebanho. A palavra de Deus diz: ai dos pastores, que curam a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando